Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Para você que está chegando agora, não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, nossa live hoje um pouco mais cedo, não é do que o de costume, mas porque, como nós já falamos, estamos em viagem. Então, para não deixar ninguém desamparado, a gente trouxe um conteúdão massa hoje aqui para vocês, mesmo, né, fora do horário combinado. Pessoal, o tema da nossa live de hoje, o casamento e a igreja. E aí, você já parou para pensar, já parou para refletir qual é a relação do seu casamento com a igreja, como que a igreja influencia o seu casamento, o que você poderia ter aprendido e não aprendeu, o que você aprendeu errado e aí hoje você colhe os frutos, né, daquele aprendizado que não foi lá essas coisas. O casamento, o seu casamento e a igreja é o tema da nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Joyce. Pois é. E por que a gente escolheu, né, para conversar sobre esse assunto logo hoje? Porque domingo normalmente é aquele dia que a gente vai para a igreja, seja na escola dominical, seja no período da noite, né, no culto da noite. E às vezes a gente fica com uma ideia de que a igreja tem uma influência única e exclusivamente espiritual, né? Então a gente pensa assim, não, eu vou lá para alimentar meu espírito, vou lá porque eu vou simplesmente ter um espaço para adorar. Só que quando a gente para pensar um pouco na ideia da comunidade, ou seja, naquela ideia onde várias pessoas estão com o mesmo foco, é possível pensar de forma um pouco mais ampla em relação a isso. Ou seja, além da igreja exercer essa facilitação, né, para a gente adorar, para a gente estar num lugar onde todo mundo está com a mesma intenção, além disso também tem uma construção prática de ir à igreja, né, de ter o hábito de ir à igreja. Por quê? Hoje mais cedo, acho que foi hoje pela manhã, eu virei para a Paty e perguntei bem assim, gatinha, quando a gente vai classificar alguém, quando a gente fala bem assim, uma determinada pessoa é aquilo que ela ama, como que a gente realmente define isso, né? Perguntei para a Paty. E aí, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas a frase basicamente é, você é aquilo que você ama. Inclusive tem um livro que fala exatamente isso, né? Vocês já ouviram essa frase? Você é o que você ama? E qual é a interpretação que vocês têm disso? Deixa aqui nos comentários para a gente poder compreender um pouco melhor. Porque provavelmente sua opinião pode ser que mude até o final dessa live, né, amor? Exatamente. Quando a gente pensa um pouco, né, nessa frase, você é aquilo que ama, alguém poderia pensar assim, eu vou falar exatamente o exemplo que eu dei para a Paty, que eu falei bem assim, tá, então imagine que eu ame gado, né? Então eu gosto de gado. Vamos pegar essa situação. Necessariamente, então, eu sou um boi, eu sou um touro? Não, né? Não é nesse sentido. É o quê? É que a partir do momento que eu amo determinada coisa, eu passo a agir na minha vida em direção àquilo. Então, e o que é isso? Como assim? A partir do momento que eu amo gado, todas as minhas decisões vão sempre caminhar no sentido da pecuária. Então eu sempre vou estar estudando daquilo ali, eu sempre vou tentar morar numa região onde eu possa enxergar, ter acesso a esse tipo de coisa, eu vou assistir determinados programas que alimentem isso. Então, basicamente, todo ser humano acaba fazendo isso. Quando a gente vira aqui e fala um pouco sobre cosmovisão, é justamente nesse sentido, que a cosmovisão ela acaba por guiar nossas decisões e nossas atitudes. E quando a gente fala sobre essa questão de guiar as atitudes por causa daquilo que a gente deseja ou por causa daquilo que a gente ama, isso vai nos moldando. Isso vai aos poucos criando a nossa própria identidade. Então, quando a gente fala, a gente tem que amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração também acaba moldando a nossa própria identidade. Quando eu passo a buscar a Deus acima de todas as coisas, isso acaba refletindo, inclusive, dentro do meu casamento. Isso acaba mexendo comigo de tal forma que eu já sei onde que eu devo buscar a minha felicidade e, ao buscar essa felicidade em Deus, eu diminuo as expectativas, ou pelo menos adequo as expectativas que eu coloco sobre a Paty. E isso vice-versa. Então, quando a gente começa a pensar nessa ideia de que os desejos realmente importam e muito, né, na nossa formação, na nossa identidade, do jeito que a gente se enxerga, a convivência ou a criação do hábito de ir à igreja acaba também mexendo com isso. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa ideia de
entender que os nossos desejos acabam moldando a gente, esses desejos também são alimentados e reforçados por meio de determinados hábitos. Sim. Então, ir à igreja é um hábito que esse hábito gera uma certa influência sobre a gente. Então, é uma atitude prática, é uma situação prática que a gente faz e aquilo ali influencia na nossa identidade. E por que eu estou falando que é uma atitude prática? Porque existem dois tipos de atitudes, né? De práticas, por assim dizer. Uma que é uma atitude mais tênue, que é aquela atitude que você faz, mas ela não influencia na sua identidade, e uma que é mais densa, e ela influencia na sua identidade. Por exemplo, escovar os dentes é uma atitude superficial ou leve, né? E tênue. Então, ela não influencia na sua identidade. Já ir à igreja influencia totalmente na sua identidade, porque dependendo da igreja que você vai, dependendo da religião que você professa, isso mexe com seus próprios desejos. Então, quando a gente pensa nessa ideia de que não, então beleza, o que eu entendi. A partir do momento que eu vou à igreja, o meu hábito de ir à igreja acaba influenciando na própria identidade que eu tenho? Exatamente. Essa influência, essa identidade gerada, ela também acaba influenciando do jeito que eu vou reagir dentro de casa, do jeito que eu vou reagir com meu esposo e com a minha esposa. E aí, às vezes, você pode estar pensando, mas eu acho que não tem nada a ver, porque eu sou cristã, fora da igreja ou dentro da igreja, mas é diferente. A gente pensando a contrário senso. Vamos aqui pegar um exemplo externo. Justamente uma pessoa que vai pra balada. Ela é a mesma pessoa uma pessoa cristã que vai pra balada direto. Ela é a mesma pessoa se ela não fosse pra balada? Não, por quê? Porque a gente fica exposto a determinados critérios, a determinadas características, ações, vivências numa balada que fora da balada a gente não fica exposto. Da mesma forma dentro da igreja. Então, quando a gente está dentro da igreja, em comunhão com os irmãos em Cristo ali, mesmo sabendo que ninguém é perfeito, mesmo sabendo que não existe igreja perfeita, né, que nós somos seres em constante aperfeiçoamento por Deus, nós sabemos que o nosso comportamento ele é diferente. A gente tem acesso a valores, a uma moral diferente, a um comportamento diferente, ainda que haja pecadores naquele espaço. Percebe como é diferente? Então, a pessoa que é cristã e ela vai pra balada, ela tem acesso a determinadas coisas. A pessoa que é cristã não vai para uma balada e não vai também para a igreja, ela tem acesso a outras coisas. A pessoa que é cristã, que não vai para balada, não fica fora da igreja, mas ao contrário, ela começa a ter essa prática ou tem esse costume de ir à igreja, ela tem acesso a coisas completamente diferentes. Perfeito. Então, só para fechar essa ideia, que era exatamente na nossa linha aqui, que é o quê? Então, as práticas, elas são basicamente rituais ou liturgias. As liturgias seriam grupos de rituais, né? Um conjunto de rituais, e aí podem ser sagrados ou não, que acabam moldando a nossa ideia de amor e desejo. E aí, quando a gente pensa em amor e desejo, isso acaba moldando aquilo que a gente tem como ideia de vida, de boa vida. Então, igual, perfeito o seu exemplo. Então, quando a pessoa vai para a balada, ela entende que a boa vida está exatamente naquilo ali. Então, a boa vida dela está no quê? Na curtição. Então, seja na bebida, seja numa farra, seja na convivência com as pessoas que ela vai encontrar ali. Perceba que tudo isso acaba sendo diretamente ligada à ideia que a pessoa tem de uma vida boa. Então, as práticas acabam sendo nessa mesma direção, né? A Joyce falou assim, realmente eu não estava frequentando a igreja, mas achava que não tinha problemas, porque eu ainda acreditava, lia a palavra, orava, mas depois passei a não fazer mais e fiquei distante de Deus. Exatamente, a gente vai se desapegando desse hábito, tudo vai ficando distante, né? Por quê? Porque a gente já não se enxerga mais parte daquele grupo, daquela comunidade. Ela influência, né? Influência e influencia, né? A gente fica exposto a influências ruins e a gente também sente essa influência na nossa vida. Agora parece que ficou tudo melhor. Depois que voltei, não deixo outras coisas me influenciarem. É isso. Exatamente, Joyce. Por quê? Porque a ideia da gente conversar um pouco sobre esse assunto é justamente mostrar que os rituais, ou seja, as coisas externas, acabam também influenciando
coisas internas. Como assim, Yukis? Basicamente foi toda a nossa conversa aqui, né? Então, a partir do momento que eu falo, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa falando desse, não, eu posso ir para a balada porque isso aqui não muda a minha relação com Deus. Só que por que isso é um engano? Porque as minhas atitudes acabam influenciando aquilo que eu tenho lá dentro. Como assim, Yukis? Dei um exemplo mais simples. Se eu enxergo que a minha felicidade está em ficar bêbado, perceba que nesse exato momento eu já mudei o meu entendimento sobre felicidade. O meu entendimento sobre felicidade deveria ser, poxa, a maior felicidade está em Deus. Se a maior felicidade está em Deus, perceba que eu começo a agir nesse sentido. Porque o ser humano busca mesmo a felicidade. É natural para nós buscarmos sempre a felicidade. Então, se eu compreendo que a maior felicidade, que o maior momento de alegria da minha vida seria na presença de Deus, seria conhecendo mais de Deus, seria entendendo melhor esse amor, que é um amor tão grande que eu não consigo compreender por que ele me amou quando eu não merecia. Então, perceba, se eu compreendo isso, eu passo a caminhar nessa direção. Ao caminhar nessa direção, eu acabo gerando toda uma série de decisões sempre nessa direção. Então, eu posso ir para a balada? Lógico, você pode ir para a balada, mas... Convém? Exatamente. Será que é o que você realmente quer? Será que você vai encontrar a felicidade lá? Não, eu não vou encontrar a felicidade lá. E aí acaba indo na mesma direção do que você falou da influência, né? Então, quando a gente não sabe exatamente aquilo que nos dá a ideia do que é a boa vida, a gente acaba sendo influenciado por pessoas que já têm essa noção. Então, por exemplo, imagine que eu não saiba exatamente o que é a boa vida. Eu não sei aonde encontrar essa felicidade. Eu não tenho ainda por certo. Então, eu falo assim, não, a felicidade seria se o meu marido lavasse as louças. Então, perceba que eu coloquei toda a minha felicidade naquilo ali. Só que aquilo ali não tem acontecido aqui dentro de casa. Então, quando alguém chega pra mim e fala bem assim, não, é porque você tem que tomar um vinho. Vinho que é bom, é ali que está a felicidade. Essa pessoa, ela está convicta que a felicidade dela está naquilo ali. Se eu ainda estou meio perdido, ou se o lugar que eu acho que a felicidade está não é alcançado por mim, há uma tendência a gente baixar a guarda e ir na direção do convencimento de quem fala de forma mais forte, de forma mais convicta. Então, quando essa pessoa vira para mim e fala que a felicidade está em tomar o vinho, eu vou nessa direção. Porque você tá num estado de vulnerabilidade. Então, quando a gente tá num estado de vulnerabilidade, a gente não faz as nossas escolhas, mas as pessoas escolhem por nós e a gente é extremamente influenciado, tudo fica turvo, né? Porque eu não tomei uma decisão por mim, eu tomei uma decisão por uma influência. Então, eu nem cheguei a utilizar o meu racional ao meu favor, mas eu me deixei levar pelo emocional. E muitas vezes o emocional de quem não tá na mesma vibe do que eu, de quem não tá naquela mesma pegada, de quem não tá naquele mesmo ritmo. Então, amigas solteiras, a gente pode ter? Pode, mas elas não podem ser o grupo de influência dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Eu sou casado, posso ter amizades solteiros, de solteiros? Pode. Mas esse grupo de solteiro, ele não compreende o que você passa dentro do seu casamento. Então, ele não pode ser o grupo de influência dentro da sua relação, né? Você pode ter determinadas amizades, mas você tem que desfrutar dessas amizades com sabedoria. Então, se essas amizades, elas não te levam ao objetivo que você deseja, que é ter um casamento restaurado, um casamento saudável, um casamento feliz, se é uma amizade que te puxa para aquilo que não é bom, tem alguma coisa errada, é um sinal de alerta. E aí que tá, a prática que eles fazem lá fora não condizem com a prática que deve ser trazida para dentro de uma relação conjugal. Exatamente, exatamente, Joyce. E aí eu vou entrar nessa parte que você falou do consciente, né? Sim. Às vezes a gente é influenciado, todos nós, tá? Todos nós. Todos nós. Funcionando bem o casamento ou não, nós acabamos sofrendo essa influência. Essa influência, ela vem sempre mostrando o que é a vida boa. Então, quando você assiste um filme, por trás de todo filme tem um conceito do que é a boa vida, do que é a felicidade. Seja um filme que... Pronto, vamos pegar um exemplo. Quando a gente assiste a série La Casa de Papel, qual é a ideia? A ideia é que se todos tiverem dinheiro, serão felizes. Quando você assiste Titanic,
que é um filme já antigo, né? Não sei se as pessoas... Mas assim, quando a gente assiste Titanic, a gente tem a ideia que um grande amor é mais importante do que qualquer coisa. Do que a própria vida, exatamente, né, então, exatamente, do que a própria vida. Então, a felicidade ali, o amor romântico é o que rege a vida das pessoas, né? Então, perceba que em cada filme você acaba identificando isso. Uma isso, moral, né? Exatamente. E você acaba sendo influenciado também por causa disso. Você acaba sendo influenciado que muitas vezes você nem percebe. Tanto é que existe um termo chamado, uma expressão que se chama inconsciente adaptativo. O que é o inconsciente adaptativo? O inconsciente adaptativo é exatamente aquilo que está fora da nossa consciência que continua influenciando os nossos hábitos, continua influenciando as nossas escolhas. Então, por exemplo, eu tenho determinadas coisas que eu, de tanto assistir filme, de tanto ler alguns livros, que eu já tenho ali dentro da minha cabeça que são coisas que apontam para uma boa vida. Então, essas coisas que apontam para uma boa vida, muitas vezes elas acabam tomando um lugar que não era um lugar delas. E aí, mas por que você falou tudo isso? Para a gente chegar na igreja. A igreja, a parte da educação, parte da prática, do rito, né, daquele ritual da gente ir à igreja, eu não estou nem falando o que acontece dentro da igreja. Eu estou falando daquele rito, né? Da gente se arrumar aos domingos, se arrumar durante a semana, ir à igreja, sentar ao lado de outras pessoas que estão buscando a mesma coisa. Perceba que a gente começou a criar um determinado hábito. E esse hábito, quando você continua indo à igreja, o que ele vai alimentar em você? Ele vai vir como se fosse uma contrarresposta ao Titanic, que eu dei o exemplo aqui. Ao filme... Qual foi o outro que eu falei? Titanic... Eu esqueci o outro. Beleza. Mas assim, vai vir na contramão dos filmes, de tudo que a gente vai ouvindo. La Casa de Papel. Isso. Então vai vir... Filme é sério. Isso. Aí vai vir na contramão. La Casa de Papel, ou seja, a felicidade não está no dinheiro. Vai vir na contramão. Isso. Aí vai vir na contramão do Titanic, ou seja, a felicidade não está no grande amor. Então perceba que quando você está num ambiente da igreja congregacional, você começa a ser alimentado por coisas que realmente apontam na direção correta. Então, quando você é alimentado nessa direção, você passa a combater aquela cultura, né, que tinha sido criada ali, que é o quê? Os filmes, as séries, aquilo que você aprendeu na sua vizinhança, muitas vezes na própria família. Então, tudo isso vai moldando o esposo e a esposa que vão chegar em casa depois. É isso, né? vai moldando o caráter, né, gente? Exato. E aí quando a gente pensa, então eu entendi por que eu tenho que ir, mas não bastaria ir uma vez, não bastaria simplesmente ficar única e exclusivamente lendo sozinho, e aí que está o problema. Quando a gente pensa em um rito, em um hábito que tem que ser criado, em algo que vai funcionar fora do nosso consciente, ou seja, algo que já vai funcionar de forma prática, de forma efetiva, de pronta, né? Aquela resposta pronta que simplesmente ela vem ali na ponta da sua língua, ela acontece como? Ela acontece por meio de uma repetição. Então são várias práticas, vários rituais que você passa a fazer. E o que você quer dizer com ritual? É exatamente isso. Domingo à noite, você se arruma, você pega a sua Bíblia, você entra no seu carro, você pega o ônibus e você vai para a igreja. Chega lá, você cumprimenta as pessoas, fala com as pessoas, muitas vezes compartilha. Aí você lê a palavra, você escuta a palavra, você canta, você adora, e aí você volta para casa recarregado, reabastecido, né? Exatamente. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai reforçando também conexões neurais. Então, lembra que eu falei que aquele inconsciente adaptativo, ele funciona no inconsciente? Então, quando eu passo a ter determinados ritos que fortalecem a direção correta do meu coração, eles também acabam criando na minha cabeça determinadas conexões neurais que vão me ajudar naquele dia da dúvida que já vai vir de pronto. Exato. Esse inconsciente adaptativo são processos mentais, né? Isso. Que a gente usa para fortalecer determinado hábito. Exatamente. Que a gente tem. Então, o que acontece? Vamos dar um outro exemplo aqui. Que acontece... Só para complementar o que você falou, que seriam desejos e hábitos automáticos. Pois é. É como se fossem gatilhos, né? Então, Perfeito. a gente usa muito a palavra gatilho para coisa ruim. E fulano teve um gatilho e surtou. Fulano teve um gatilho e brigou.
teve um gatilho e isso e aquilo, mas também há gatilhos que são positivos. No caso aqui a gente está tratando justamente desse inconsciente adaptativo. São situações habituais, recorrentes, né? Habituais, que acontecem ali na nossa vida e que repercutem na nossa forma de enxergar o mundo, na nossa forma de viver, na nossa forma de encarar as dificuldades, né? De encarar os momentos de desafios da vida a dois. Como que é que isso influencia no nosso casamento? É isso que o Will tá falando. Quando esses hábitos que a gente traz da igreja, eles são colocados à prova ali dentro do nosso casamento, muitas das vezes nós vamos ter uma tendência de adaptar a nossa relação conforme aquilo ali. Então, um exemplo. Você tem um costume de falar baixo dentro da igreja. Todas as vezes que você vai comentar alguma coisa que está errada na parte de sonoplastia, né, da igreja, porque você trabalha na igreja. Quando você vai apontar alguma coisa para o seu cônjuge, a tendência é que você faça a mesma coisa, que você não grite, que você fale baixo. Vocês entenderam? É um exemplo simples e raso, mas assim, para ficar mais palpável, né? Então, dentro de casa, quem tem o hábito de orar de joelhos, quando não ora de joelhos, se sente culpado. E aí, como que isso influencia no seu casamento? Influencia porque você, no momento que você tá ali falando com Deus, você se coloca em reverência. Então, quando você vai resolver um conflito no seu casamento, você também enxerga uma reverência, né? Você se enxerga tendo que dar essa reverência a Deus, mesmo quando você vai tratar de um problema difícil no seu casamento. Entende que às vezes a ligação ela não é tão direta, mas ela existe. Por quê? Justamente porque é um inconsciente adaptativo. Você traz para a sua relação determinados comportamentos, determinadas formas de pensar que são originadas lá, nessa forma que você tem de congregar na igreja. Então, tem muita gente que congrega, Patrícia e o Quias, e em casa é outra coisa. É justamente por isso, é porque está com o olhar, está com o foco em outras coisas e não em Deus. Exato. Se já existe essa dualidade, né, ou seja, a pessoa é de um jeito na igreja e de outro jeito em casa, não é cortando a igreja que vai ficar melhor, Exato. Entendeu? Não, na verdade, a influência da igreja deveria ser maior. Então, o que a gente está trazendo aqui é que não única e exclusivamente a questão espiritual, ela acaba sendo importante. Isso aqui a gente já vive falando, é importante. Mas também essa questão da prática. Então, determinadas atitudes, né, determinado hábito que vai sendo gerado ali, isso acaba também nos influenciando no dia a dia dentro de casa. De forma simples, o que a Paty trouxe aqui é que, por exemplo, se você quer desenvolver o hábito de orar ajoelhado, muito provavelmente o único lugar onde você vai ter outras pessoas ajoelhando também para orar, muito provavelmente vai ser na igreja. Então, ao chegar à igreja, ao chegar ao templo, né, você chega lá e se ajoelha, aquele hábito ali vai facilitar que você também faça isso em casa. É evidente, mas eu não posso fazer? Pode, né? Ninguém está falando que você não vai fazer. A gente só está falando que considerar a igreja como também a criação de uma rotina e um hábito saudável, exatamente saudável, acaba influenciando também na forma que você vai agir dentro de casa. Então, quando você passa a orar com uma certa reverência, seja na igreja, vendo as pessoas falando, olha, Deus é o Deus criador de todo o universo, e esse criador de todo o universo é o pai do seu esposo, é o pai da sua esposa. Ao ter que lidar em casa com um determinado conflito, né, com seu esposo e com sua esposa, ao alimentar esse hábito lá na igreja, você também vai ter uma facilidade maior de olhar para o seu esposo, para a sua esposa, como filho de Deus. Com mais misericórdia, exatamente, com mais amor, exatamente. Né? Mas eu estou dando exemplo da reverência que você falou, isso, né? Era isso que eu ia falar. Por quê? Porque você tem reverência a Deus. Exatamente. E essa reverência que você tem, ela é manifestada pelo seu físico, a partir do momento que você se ajoelha, por exemplo. Exatamente. A ideia, basicamente, de toda a nossa conversa aqui, é compreender que determinadas atitudes, né, praticadas pelo nosso corpo, ou seja, aquela questão pelo da gente físico, tomar né? banho, se arrumar, ir à igreja, não estão desconectadas, né, da prática espiritual, não estão desconectadas daquilo que eu sinto, né? Porque hoje, com a facilidade da internet, às vezes a gente fica um pouco tentado a falar bem assim, não, de qual igreja você é? Eu sou do Cristo em Casa, né? Ou seja, eu entro no YouTube e vejo um determinado vídeo. A mensagem é passada? Sim, a mensagem é passada.
Mas o que a gente está trazendo aqui é que a ideia de congregar, a ideia de estar em comunhão com outras pessoas, além do contato único e exclusivamente virtual, isso também gera efeitos diferentes em nós, né? Há coisas que a gente só consegue experimentar se a gente estiver congregando, não tem como. Por exemplo, você ceiar, você só consegue experienciar isso se você estiver no espaço físico da igreja, né, da congregação. Então é por isso que isso é importante. Exato. E a ideia da igreja, a gente tem que lembrar que a igreja é o primeiro lugar de contra-reforma, por assim dizer, frente a todas as ideias que nós temos, as ideias ruins. Então, o meu coração ele tem uma tendência a amar o dinheiro. Um exemplo, ele tem uma tendência a amar a luxúria, tem uma tendência a amar a cobiça. Qual é o local que a gente pode ir e esse local vai estar alimentando, vai tentar direcionar o nosso coração em um outro sentido? Exatamente a igreja. Então, é evidente que a gente pode ler a Bíblia sozinhos em casa, a gente pode pegar boas palavras, mas estar em um ambiente onde todos estão buscando alinhar o próprio coração, alinhar numa direção correta, isso também nos ajuda, né? E a gente ainda escuta com muita frequência, né? Essa questão de que, mas a igreja, eu saí da igreja porque alguém me chateou assim, assado. Gente, a gente tem que lembrar que igreja é hospital, né? Igreja é hospital. Não é para quem é perfeito mesmo, não. É para quem tá buscando aperfeiçoamento em Cristo todos os dias. É errando, é levantando, é sacudindo a poeira e seguindo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que colocar os nossos olhos justamente no propósito, em Cristo, né? Naquilo que Ele deixou pra gente. Por isso que é tão importante a gente se fazer presente, né, na igreja. A gente está sendo influenciado ali pelos irmãos que pensam positivamente sobre os aspectos da forma correta, né? A gente tem que estar ali alinhado justamente porque o nosso inconsciente adaptativo, que são esses processos mentais, eles buscam por rituais. Eles vêm através de rituais. E esses rituais, eles desempenham sim um papel crucial dentro do nosso casamento, dentro desse processo da gente vencer os desafios da vida a dois. Perfeito, amor. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo? Alguma colocação? A gente encerra a nossa live por aqui. É um prazer ter vocês, é um prazer poder colaborar com vocês nessa noite de domingo. Hoje foi mais cedo, né? Porque a gente ainda tá de férias. A gente deseja aí uma semana linda, abençoada, cheia da presença de Deus na vida de vocês, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser, né, amor? Isso mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.